O Sporting apresentou esta terça-feira à noite o seu relatório de contas referente à época passada, por isso, no tema do dia desta quarta-feira, 11 de setembro, o nosso jornalista Igor Gonçalves está connosco para nos ajudar a perceber melhor o documento e a perceber se estes dados são tão positivos como a SAD Leonina anunciou. Portanto, Igor, essa é mesmo a minha primeira pergunta para ti, se estes resultados são efetivamente positivos. São positivos, antes de mais bom dia, ou boa tarde, quem ouvir isto tarde, ou boa noite até. São positivos, ainda assim representam uma quebra na receita do ano anterior, portanto estamos a falar 22-23, uma quebra de 53%. Essa quebra explica-se pela Liga dos Campeões, já vamos falar sobre isso. O Sporting não esteve na Liga dos Campeões na temporada passada, mas não deixam de ser resultados positivos, porque, por norma, os clubes portugueses, e o Sporting é, se calhar, o principal exemplo disso, quando não há Liga dos Campeões, os resultados ou estão muito perto do zero ou são negativos. O Sporting consegue ter resultados positivos apesar de não ter Liga dos Campeões. Isso explica-se por vários fatores, já vamos falar sobre eles. Volto a dizer, é uma quebra de 53% em relação aos 20 e tal milhões da época anterior, portanto 22-23, mas tendo em conta que não houve Liga dos Campeões e que houve um investimento no plantel forte, é um resultado que é positivo. Falaste dessa ausência dos milhões da Liga dos Campeões na temporada passada, que, como sabemos, são essenciais para as contas dos clubes portugueses. Por isso, ainda assim, o volume dos negócios acabou por aumentar. Como é que isto se explica? Explica-se com dois nomes, Pedro Porro e Manuel Ugarte. São duas vendas muito grandes que o Sporting faz neste exercício, portanto, no verão passado. É verdade que o Porro já estava emprestado, mas o negócio em si, a transferência em si, foi concluída no verão passado. Estamos a falar só nesses dois jogadores de cerca de 100 milhões de euros, portanto logo aí um valor importante. Se juntarmos a isso o Tiago Tomás, se juntarmos a isso outros nomes como o Renato Veiga, que foi vendido na altura pelo Sporting, entretanto ele foi para o Chelsea, e até o próprio Chermiti, nós estamos a falar de um volume de negócios muito grande. Portanto, esse volume de negócios que falámos, estamos a falar de 246 milhões,7, portanto um volume de negócios muito grande, é um aumento de 11% em relação ao ano anterior e voltamos a recordar, não houve Liga dos Campeões, portanto esse volume de negócios ser tão alto é o que explica este lucro de 12 milhões de euros, mais coisa menos coisa. As receitas europeias do Sporting de 2022-23 para 23-24 caíram 26%, quase 27%, 26,7%. Portanto, o Sporting ter conseguido contrabalançar isso com duas vendas, o Ugarte e o Porro, com as outras, mas estas duas principalmente, tornam este volume de negócios realmente impressionante. É o maior volume de negócios da história do Sporting. E, portanto, estamos a falar de um saldo que acaba por ser muito positivo. Para além disso, estamos a falar ainda de um aumento no valor do plantel, que é um valor que é impossível quantificar concretamente, mas há fórmulas para o Sporting chegar aqui a um valor de 108 milhões de euros. Isto está naturalmente associado às contratações do Yulman e à contratação do Gyökeres, que são dois jogadores que, para além de terem sido contratados, valorizaram muito. O Sporting pagou na altura 24, 25 milhões de euros, já não me lembro ao certo, pelo Gyökeres. Neste momento é um jogador que está avaliado, talvez no triplo disto. E, portanto, é um valor também recorde na história do Sporting e é um aumento de 9 milhões. Portanto, o Sporting, mesmo com saídas e com estas entradas, acaba por aumentar o valor do plantel. Portanto, são resultados positivos, são resultados que se explicam com vendas. Se o Sporting tivesse estado na Liga dos Campeões no ano passado, poderíamos estar aqui a falar de números recordes, não teve, está este ano, mas também não há aqui grandes vendas e depois teremos tempo para analisar o próximo relatório e contas no próximo ano. Outro dos valores que também acabaram por chamar algo a atenção foram os valores respectivos ao marketing e ao merchandising. O que é que nos pode explicar sobre isto? Esses números são absolutamente impressionantes. O Sporting, quando o Frederico Varandas entrou no Sporting, o Sporting estava a faturar mais ou menos 5 milhões em merchandising, portanto, camisolas, todas as coisas que possamos imaginar que o Sporting deve vender na sua loja. O Sporting estava a fazer cerca de 5 milhões, há outras coisas também, mas vamos cingir-nos só a essas vendas de camisolas e outros utensílios. Nos dois últimos anos, portanto 22-23 e 21-22, Frederico Varandas já conseguiu subir para 9 milhões, o que já é um número impressionante para um clube como o Sporting. Este ano, 23-24, estamos a falar de 15 milhões, ou seja, é um aumento de 6 milhões só num ano.
Este número é a diferença em poderes manter de Gyökeres ou não. É a diferença em poderes, neste momento, ter um saldo positivo de 12 milhões de euros. Se tirarmos estes 6 milhões, se o Sporting estivesse na casa dos 9, estávamos a falar de um lucro de 6 milhões. Portanto, é um número realmente impressionante. E há um dado que é interessante, eu não questionei o Sporting sobre isso, mas vou assumir que o meu cálculo está correto. Muito disto se deve à parceria do Sporting com o Cristiano Ronaldo. No ano passado, não nos podemos esquecer que o Sporting tinha um dos seus equipamentos alternativos, a tal camisola Cristiano Ronaldo, que esgotou imediatamente que foi vendida e esgotou várias vezes ao longo da época. Ora, não estou a dizer que foi tudo vendido em camisolas de Cristiano Ronaldo, mas muito destes 6 milhões de aumentos estão aí. Obviamente, associar isto tudo a uma época muito boa desportivamente, a um título conquistado onde o Sporting faz 80 e tal por cento dos pontos possíveis, portanto um ano muito bom, e associar a isto também a valorização dos jogadores e a valorização também do plantel. Outro dado que é importante, para além do marketing, mas que está também associado ao marketing, é que, apesar do Sporting não ter estado na Liga dos Campeões e as audiências, a ida ao estádio, nos jogos europeus teve um decréscimo grande, é normal, as pessoas vão menos para os jogos da Liga Europa do que vão para os jogos da Liga dos Campeões, ainda assim o Sporting aumentou as suas receitas de bilheteira, ou seja, mais pessoas foram ao estádio de Alvalade. Volto a dizer, está associado a uma época desportiva muito boa. Os números, por exemplo, os lucros que o Sporting fez em jogos domésticos, portanto, Taça Portugal, Taça da Liga e Campeonato, passou de 3,5 milhões em 22-23 para 5,2, ou seja, um aumento também muito interessante, novamente associado à conquista do Campeonato Nacional. Portanto, o marketing e a venda do produto Sporting, com a parceria com o Cristiano Ronaldo e com uma época muito boa do plantel de Ruben Amorim, fizeram estes números ser realmente impressionantes. Um aumento de 6 milhões de euros numa época apenas é realmente impressionante. Mesmo com esta margem de lucro e todos estes aumentos de receita, passamos assim a dizer, existe algum número ou existe alguma margem de preocupação para os adeptos do Sporting? Existem alguns números que são preocupantes, são normais, mas são preocupantes. O primeiro tem a ver com o passivo, é sempre um dos dados mais importantes de analisar. Obviamente num clube de futebol acaba por, ou numa SAD de um clube de futebol acaba por não ter tanto impacto como numa empresa normal, porque há sempre receitas extraordinárias que nós não sabemos. Se o Sporting hoje vendesse Yulman e Pedro Gonçalves e Gyökeres, se calhar fazia aqui um encaixe que já permitia isto. Mas falando do passivo, o passivo aumentou 44 milhões. O Sporting justifica isto com os aumentos das dívidas aos fornecedores. Dívidas aos fornecedores é nada mais nada menos que dívidas a outros clubes. E o Sporting realmente fez investimento histórico no plantel. Nós não nos podemos esquecer que só na contratação, ou nas contratações do Yulman e do Gyökeres, estamos a falar de mais de 40 milhões de euros, fora comissões e outros encargos que possam haver. Mas só nas transferências estamos a falar de mais de 40 milhões de euros. Portanto, isto tudo não se paga de uma vez, vai-se pagando e, portanto, o ir-se pagando acumula a dívida aos fornecedores. Portanto, o Sporting justifica aí. É um número que é preocupante, 44 milhões numa época, mas o Sporting não fez depois durante o ano vendas, portanto também se explica um bocadinho isso, e as vendas que fez neste verão ainda não estão aqui englobadas. Esse número é preocupante e depois há também aqui um aumento dos gastos com o pessoal, nomeadamente ordenados, nomeadamente prémios, que passou de 76 milhões para 90,3 milhões. É um número também alto, justifica-se com, naturalmente, o melhoramento do plantel, porque melhores jogadores equivale a mais salários. E depois, mais importante até que isso, os prémios que foram pagos pela conquista do título nacional, não só para os jogadores, mas também para a equipa técnica de Ruben Amorim. São números que são relativamente preocupantes, mas o Sporting vai aqui numa cavalgada interessante financeira, e já vamos falar de outras coisas à frente. São números que devem preocupar, porque estamos a falar de um aumento muito grande do passivo, mas que não são alarmantes no ponto vermelho, digamos assim. É um amarelo clarinho. Para a última pergunta deste tema do dia, para além destes 3 exercícios consecutivos positivos, a SAD do Sporting fez ainda história com outra situação e eu ia-te pedir para nos elucidar sobre isso. Sim, a história dos 3 exercícios positivos foi o headline do relatório de contas, mas é de longe o recorde menos importante. Ou é de longe o recorde menos importante, é isso que eu quero dizer. O mais importante no relatório de contas do Sporting é que pela primeira vez em, 20 e tal anos, o auditor, porque todos estes relatórios de contas passam pelo carimbo de um auditor, que é externo, o auditor retirou da SAD do Sporting o parecer de incerteza material. No fundo, retirou o alerta de esta SAD corre o risco de se tornar insolvente em X tempo.
Não está isso no relatório de contas do Sporting. Isso é histórico, não é na história do Sporting, da SAD do Sporting, eu diria que só terá acontecido quando eles fundaram a SAD, porque à medida que eles vão contraindo empréstimos, a SAD vai ficando com maior grau de risco. E pela primeira vez o Sporting não tem isso no seu relatório de contas. Ora, isso explica-se por uma razão simples, a renegociação da dívida do Sporting. O Sporting, nos últimos anos, nos últimos 2, 3, 4 anos, renegociou a sua dívida com os bancos e este para mim é o momento mais importante financeiro da história da SAD do Sporting, que é o perdão da dívida dos bancos, mais de 100 milhões de euros que os bancos perdoaram ao Sporting. Não perdoam a pessoas singulares, mas perdoaram ao Sporting, e mérito para Frederico Varandas, que conseguiu, de alguma forma, ludibriar os bancos. Esse momento tornou o Sporting robusto financeiramente. O Sporting aproveitou esse perdão de dívida para ter condições para comprar as suas VMOC. As VMOC eram obrigações que se iriam tornar em ações reais do clube, portanto, se o clube não tivesse comprado essas VMOC, os bancos que tinham essas VMOC seriam acionistas maioritários do Sporting, aliás, tornariam a SAD do Sporting acionista minoritário. O Sporting conseguiu, aliado a esse perdão fiscal, comprar as VMOC e, portanto, os auditores já olham para a SAD do Sporting como estruturalmente saudável, naturalmente passivo e é maior até que alguns dos ativos, mas neste momento a SAD do Sporting está saudável, está robusta, não tem um alerta vermelho. E isso é histórico, porque o Sporting nunca tinha tido isso nos últimos 20 anos. E, portanto, para além desses 3 exercícios, que realmente é positivo, são 21 milhões, se não estou em erro, há 3 anos, 21 também no ano passado e agora estes 12 milhões. Mas é este facto de o auditor olhar para a SAD do Sporting como robusta, eu diria que até é bem mais importante e bem mais histórico, porque a SAD do Sporting já passou por situações extremamente difíceis. Não nos podemos recordar que, antes destes 3 exercícios positivos, o Sporting teve um exercício negativo de mais de 30 milhões de euros. Portanto, Frederico Varandas e Salgado Zenhas estão a fazer realmente um trabalho importante e um trabalho que, à primeira vista, parece ser impressionante. Vamos ver o que é que o relatório de contas do próximo ano nos vai dizer, porque o Sporting não fez assim grandes vendas. Paulinho, Fatal foram, se calhar, as principais e fez algumas contratações importantes, o Maxi Araújo, por exemplo, o Arder também. Portanto, estou curioso para ver que números é que vamos ver no próximo relatório de contas do Sporting. O tema do dia está disponível de segunda a sexta-feira em todas as plataformas.